Este é o Rota 66, Atos dos Apóstolos. Quando nós abrimos o Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, encontramos o livro de Atos, um livro fascinante, especial, que nos conta o começo da história da igreja. Você é nosso convidado para participar deste projeto especial do Rota 66, que vai nos mostrar a origem do livro de Atos, o seu significado, o seu valor, a sua compreensão teológica no eixo da história. Estamos aqui em Cesareia, a famosa Cesareia Marítima, para abrir este estudo especial do livro de Atos dos Apóstolos. Quem lê o livro de Atos pela primeira vez, certamente faria a pergunta: quem foi o autor desse livro tão interessante sobre a história da igreja? Tudo indica que o autor de Atos foi o mesmo que escreveu Lucas. O estilo é o mesmo, o grego é o mesmo. E de Lucas sabemos alguma coisa através de uma menção que Paulo faz em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que ele foi um médico amado, portanto, grande amigo de Paulo. Ele aparece pela primeira vez no livro de Atos, em capítulo 16, onde ele começa a acompanhar o apóstolo nas suas viagens. E certamente passou por aqui, Cesareia, onde estamos gravando esta palavra. Tão interessante sobre Lucas é a sugestão que talvez ele fosse o Lúcio, do capítulo 13 de Atos, um dos 5 líderes da igreja de Antioquia. Se for esse o caso, ainda teríamos mais uma informação acerca desse homem, que ele tinha contato com Teófilo, o receptor desta carta, ou deste livro que foi escrito principalmente para ele, junto com Lucas. Nós entenderíamos um pouquinho mais sobre este autor, que é tão importante no Novo Testamento. Aliás, mais ou menos 25% do Novo Testamento é escrito por ele. Como nós pudemos observar, sabemos que Lucas é o autor do livro de Atos. Mas a pergunta que devemos fazer em seguida é: quando isso aconteceu? Quando é que o nosso médico amado escreveu esta obra tão especial? Você pode acompanhar um pouquinho a cronologia. Nós sabemos que no final da 3ª viagem missionária, como acabamos de escutar, Paulo vem com Lucas e chega aqui a Israel, a princípio em Jerusalém, e depois ele vem para Cesareia. Paulo vai ficar preso até o ano 59 e depois ele irá para Roma e lá ele ficará preso. A vasta maioria dos estudiosos está de acordo que na prisão em Roma, onde Paulo fica entre os anos 60 e 62, é exatamente nesse contexto em que Lucas, que o acompanha, escreve os 28 capítulos magistrais do livro de Atos, esse livro tão fascinante. Lendo Lucas, os primeiros versículos, sabemos que o livro de Lucas e, portanto, Atos foram dirigidos para um certo Teófilo, indicando que talvez fosse algum oficial do governo romano. Gostaríamos de saber. Amigo de Deus, o nome dele significa exatamente isso, Teófilo, e talvez amigo de Paulo ou de Lucas. De qualquer maneira, deve ter se interessado suficientemente para ler esse livro e talvez patrocinar. Não sabemos exatamente por que esses livros foram endereçados para ele, mas essas são as sugestões
E é importantíssimo para nós um dia saber quem foi esse homem, amigo de Deus, que deu para nós, como destinatário, esses dois livros tão importantes do Novo Testamento. O fato que Lucas cita as palavras de Jesus para os discípulos antes da sua ascensão, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, é sugestivo da própria ideia atrás do livro, começando com Jerusalém, terminando com Roma, centro do mundo daquela época. Portanto, podemos ver esse propósito como singular, relacionado justamente com o fato que Lucas quer enfatizar o que ele fala também em Lucas capítulo 24, 47, que era necessário que Jesus Cristo sofresse, mas também que o Evangelho seja levado a todas as nações. É importantíssimo lembrar também que outro propósito que Atos tem, pelo menos a sugestão é muito boa, pelo fato que capítulos 21 até 28 tratam da prisão de Paulo, quando nós gostaríamos de saber muito mais de outros fatos nessas viagens missionárias, é o fato que aparentemente Lucas também tinha um interesse político. Provavelmente quer mostrar que o cristianismo não é perigo para o governo romano. Não há nenhuma intenção de subversão, de levantar alguma revolução contra o Império Romano. Portanto, vendo esses dois propósitos, um deles levando o Evangelho até os confins da terra, também combinado com o fato que o cristianismo não tem nenhum interesse político, militar, deve ser o propósito do livro de Atos. O cenário do mar Mediterrâneo aqui em Cesareia certamente evoca um pouco mais sobre os propósitos de Atos. Além de sabermos do propósito político e da expansão do Evangelho, nós podemos pensar no impacto missionário que o livro de Atos apresenta, mostrando como este Evangelho, que começa aqui em Israel, inicialmente num lugar pouco importante como a Galileia, que foi o centro do ministério de Jesus, depois atinge a nação e, como vimos, isso vai crescendo, passando por Samaria, depois chegando aos primeiros gentios, que aliás aqui vai ser o palco fundamental desse início, e esta mensagem de vida eterna, de salvação, de perdão dos pecados vai prosseguir crescendo. E Atos vai mostrar como esta palavra atravessa as águas belas e extraordinárias e até majestosas do Mediterrâneo, chegando a Roma, a capital do império, daquele império forte, muito estabelecido, que parecia reinar sobre o mundo, mas que depois haveria de perceber que esta palavra reinaria permanentemente até chegar aos nossos dias. A beleza da arquitetura do Teatro Romano aqui em Cesareia nos mostra um pouco do que significa estrutura e organização. Pois é, não é menos belo olhar para o livro de Atos e perceber como Lucas deixou esse livro tão bem estruturado e organizado nas suas divisões. O livro tem 28 capítulos e pode ser dividido em duas partes principais. Nós vamos ver que o capítulo 1 até o capítulo 12 forma uma primeira divisão natural no livro de Atos, que nos mostra como é que o Evangelho atinge principalmente o mundo judaico inicialmente.
É verdade que alguns estudiosos têm razão em querer fazer uma divisão, olhando para Atos 1:8, olhando para a questão do texto que fala de Judeia, Jerusalém e depois Samaria. Entendem que nós devemos ir até capítulo 5, dando atenção à realidade judaica, e depois 6, 7, 8, a transição para chegar aos samaritanos. Mas a segunda parte do livro, propriamente dita, está no capítulo 13 inicialmente, e prossegue até o capítulo 28, mostrando como a expansão da mensagem de salvação chega ao mundo gentílico, terminando em Roma. É necessário prestar atenção que as duas partes principais aí de Atos têm também protagonistas que merecem um destaque especial. Na primeira parte vemos a figura do apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, falando do evangelho aos seus compatriotas, aos concidadãos judeus, sendo que, como nós já falamos, aos samaritanos aparece ali a figura de Filipe, especialmente no capítulo 8. E como todos certamente vão se lembrar, a parte final de Atos, capítulos 13 até 28, a segunda parte, o destaque é para o apóstolo dos gentios, o grande missionário do primeiro século, o apóstolo Paulo, que proclamou a mensagem de salvação a todo o mundo romano da época, até que ele finalmente chegasse depois até você e até mim, pela graça e misericórdia do bom Deus. É fascinante, ao ler o livro de Atos, relembrar que a expansão do Evangelho foi dentro do império, o império maior de sua época, poderoso império de Roma. Roma foi governado na época do livro de Atos por governadores e por imperadores. Por exemplo, Herodes, que construiu essa cidade, colocou o nome de Cesareia por causa de César. César Augusto. César Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo. Depois nós temos Tibério. Tibério também ficou no poder quando Jesus morreu. E quando a descida do Espírito Santo no livro de Atos. Depois de Tibério vem Cláudio, mencionado também no capítulo 18. Cláudio que expulsou todos os judeus de Roma, tão importante para o livro de Romanos, quando eles voltam para Roma após o suicídio de Cláudio em 54. Depois de Cláudio entra Nero, que não é mencionado no Novo Testamento, mas que foi o primeiro grande perseguidor. Portanto, nunca esqueça que esse império foi uma força tremenda. E nesta região, e aquilo que nós vemos de construção, vem desse período romano. Uma das descobertas relativamente recentes foi o nome de Pôncio Pilatos, aquele que foi principal em levar Jesus até a cruz. Os judeus não tinham autoridade para matar alguém assim, dessa forma. E Pôncio Pilatos, que foi indicado por Tibério, foi um daqueles governadores que era bastante cruel, e nós temos uma ideia de que ele era uma pessoa bastante mansa, mas ele não foi assim não. Ele foi demitido porque ele autorizou a matança de 800 samaritanos, crucificando-os. Outros procuradores que nós temos no livro de Atos, tão importantes para a nossa história, é Félix e Festo. Ambos deles estavam no controle desta província durante a época em que Paulo foi preso aqui em Cesareia. Portanto, nós devemos lembrar que aquilo que estamos vendo em volta era realmente debaixo do poder de homens como Pilato, Félix e Festo.
Note que aqui nesta pedra temos os nomes das pessoas tão importantes, Tibério e Pôncio Pilatos, que fizeram parte da história fundamental do cristianismo. Estamos no hipódromo que Herodes construiu. Impressionante, esse local mostra como o entretenimento era tão importante na vida dos romanos, aqueles que eram livres, claro, não os escravos, tal como o futebol é no mundo moderno, ou a televisão. Realmente essa vida naquela época era uma vida em que se procurava também se distanciar das realidades de pobreza, de escravidão, de tudo que sofriam as pessoas naquela época também. Nesse mundo onde entretenimento e diversão eram tão importantes, aparece o grande e mais impressionante fator chamado Evangelho, impulsionado pela descida do Espírito Santo. O livro de Atos, portanto, começando no capítulo 2, dando ênfase sobre o que aconteceu com essa descida, com a salvação de milhares de pessoas num só dia, e crescendo para evangelização até Antioquia, tudo isso impulsionado pelo poder do Espírito Santo. O livro de Atos dá essa ênfase especial sobre o Espírito Santo e sobre o avanço do Evangelho para o mundo gentílico. É justamente no livro de Atos que nós conhecemos que o Evangelho apareceu, por exemplo, para um eunuco que está indo para a Etiópia. Era uma pessoa de alta categoria do governo e Candace a rainha. Nós encontramos Cornélio se convertendo, um centurião romano. Tudo isso porque o Evangelho foi levado pelo poder do Espírito para convencer pessoas que eles precisavam de Cristo. Então esse mundo de entretenimento realmente recede para o pano de fundo no avanço desse Evangelho que chega até pessoas importantes, chega às pessoas como escravas, o Império Romano com talvez metade da população escrava. Realmente foi algo impressionante. E a única explicação é esse poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus tinha prometido, que a descida do Espírito Santo faria com que aqueles discípulos se tornariam automaticamente testemunhas de que o evento da ressurreição, o livro de Atos enfatiza demais a ressurreição de Cristo como um fato central, que muda toda a sua visão da história do futuro, porque a pessoa que morre vai ressuscitar também como Jesus ressuscitou. De fato, no livro de Atos nós encontramos esta visão, essa transformação de buscar apenas de se divertir para realmente ter alguma coisa tremendamente sério em que se pode dedicar sua vida. E nós continuamos vendo esse trabalho missionário chegando até os confins da terra para todos os povos, línguas e nações, tal como Jesus tinha prometido. Mas tudo dependendo do Espírito Santo. Nós podemos notar a tremenda ênfase sobre o Espírito Santo simplesmente no fato de que o dom de línguas, no capítulo 2, de certo modo reverte a maldição de Babel. Veja lá, pessoas vindo de tantas diferentes partes do mundo que falavam diferentes línguas maternas, escutando aquele dom, ouvindo aquele som, diz capítulo 2, 6,
eles entenderam na sua própria língua. Esse fator do poder do Espírito, poder fazer com que pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de entender uma língua estranha vão receber essa notícia sobre as grandezas de Deus. Esse evangelho que também se divulgou no livro de Atos, nós vemos com a descida do Espírito Santo em capítulo 10 sobre aquele grupo de pessoas na casa de Cornélio. E foi um dos fatores fundamentais, quando eles também falaram línguas, deu para saber que o Espírito Santo tinha descido sobre eles. Era a razão que eles foram batizados e aceitos como membros integrais, sem precisar se circuncidar, sem precisar ser batismo no tipo que os judeus requeriam, sem ter que ir para o templo e fazer um sacrifício. No fim, o Espírito Santo é a chave do livro de Atos. Depois de observar a realidade de que os temas de Atos envolvem a expansão missionária e o poder extraordinário do Espírito Santo, talvez para muitos seria uma surpresa imaginar que um terceiro tema extremamente relevante em Atos é a sua postura estratégica na obra de Deus. O que vamos encontrar é uma ação do Espírito, mas que funciona de uma maneira tão extraordinariamente alinhada com estratégia de trabalho. Interessante que vamos ver nas viagens de Paulo como as cidades são escolhidas a partir da sua importância, como são centros de difusão de conhecimento e de cultura, como Paulo, quando chega em algum lugar, ele tem uma estratégia de trabalho, ele procura aqueles que estavam esperando o Messias, os judeus, e depois então aqueles que têm interesse neste conhecimento que os judeus têm, que são gentios já preparados para ouvir esta mensagem. O poder do Espírito e o elemento milagroso não impede que a obra seja feita com tanta organização. Mas quando vamos um pouquinho mais à frente e olhando aqui para o hipódromo de Cesareia, nesse mundo de entretenimento, quando a sociedade romana mostrava com bastante nitidez a injustiça social, Herodes o Grande mandou construir tudo o que está aqui e muito mais na sua época, e ele apenas refletia uma realidade de um mundo dividido em pessoas que tinham valor e as que não tinham valor. Cerca de 60% da população do Império Romano na época era constituída de escravos. As pessoas que não faziam parte da elite da nobreza eram simplesmente desprezadas e reduzidas a nada nesse mundo de desigualdade. É surpreendente perceber como o livro de Atos vai dar atenção especial àquelas pessoas que de certa forma estavam marginalizadas no mundo antigo. Isso não é apenas uma realidade romana, mas até mesmo no mundo judaico, onde havia uma separação, um distanciamento das pessoas que de certa forma eram consideradas menos dignas por causa da sua posição religiosa ou social. Por isso Atos vai chamar a nossa atenção, porque nós vamos ver uma ênfase em mulheres, vamos ver ênfase no eunuco, vamos ver ênfase nos gentios que não tinham valor religioso no contexto judaico, vamos ver a atenção dada a samaritanos, vamos ver a atenção dada a pobres, ou seja, as pessoas que de alguma forma pareciam não ter esperança e que eram excluídas do ambiente sociocultural e religioso, são alcançadas por essa mensagem extraordinária de poder e libertação. Mensagem de poder e libertação que não só alcançou judeus e gentios do mundo antigo, mas que ainda hoje atinge os corações pela graça de Deus, pela obra do Espírito que traz vida, libertação e salvação. Por isso você é nosso convidado a acompanhar este fascinante estudo do livro de Atos aqui no Rota
66.